Meus amigos, sejam bem-vindos à teoria suprema de Poppy Playtime. Eu estou hypado pelo capítulo 2 com a Among Legs, que não veio ainda, talvez na data que esse vídeo sair no meu canal de lives do YouTube já tenha saído. Mas enfim, a teoria suprema, mais uma vez, um vídeo no linkzinho. Adorei o canal dele, sério, já sou fã. Ó, estou inclusive me inscrevendo no canal e já deixando um like no começo. Sugiro que vocês façam o mesmo, o link tá aqui embaixo na descrição do canal de live, demorou? Vamos lá, bora. Ok, eu tô bem atrasada pra poder falar sobre isso, então vamos nessa. Teoria de Poppy Playtime. Vambora. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias e você muito bom, por sinal. já ouviu falar de Poppy Playtime, né? Esse jogo Gente, aqui, semana 2, capítulo 2, tudo é a mesma de coisa. terror lançado em outubro Vocês entenderam, de vai. 2021. E esse jogo aqui é como revisitar os anos de 2015. A época em que jogos de terror com histórias misteriosas estouravam Sim, e a fandom ficava tão eufórica com o jogo que divulgava o próprio Five gameplay Nights por at si Freddy's só, vídeos de 4 ali, o animação, 3 vídeos também, de né? teoria, entre um monte de coisas. Esse jogo aqui tá estouradíssimo na internet. Então, se você não conhece ainda, saiba que esse jogo já passou pela mão do Core, do Cool Level, do Game Theory. Então eu tô meio que atrasado pra falar desse jogo. Então deixa eu parar de enrolar logo. E caso você não queira pegar spoilers, bom, spoilers à frente, beleza? Senta aí e vem comigo. Vambora. Poppy Playtime. Como qualquer jogo de terror que se preze, Poppy Playtime começa com uma ideia muito confusa e sem explicação. Quando a gente abre o jogo, percebemos que só um capítulo foi lançado até o momento, e esse capítulo tem uma mini historinha de tipo 10 linhas mais ou menos, que diz pra gente o que devemos tá fazer. na fábrica, a e é ideia isso. da história é que o protagonista do jogo é um ex-funcionário de uma empresa conhecida como Playtime Company, e que finalmente, 10 anos depois de todos os funcionários da empresa desaparecerem, a gente tá voltando pra essa fábrica depois de ter recebido um O bicho pacote. azul de Esse Cuphead pacote é inspirado nas Lime de Dragon Quest, inclusive apareceu no primeiro vídeo. Legal, bacana. aqui, que tem a logotipo da Playtime, uma fita VHS e uma carta com letra infantil. Na E uma carta flor. tá escrito: todos acham que os funcionários sumiram 10 anos atrás, mas ainda estamos aqui. Encontre a flor. Enquanto que a fita VHS é uma das bonecas que foi criada pela Playtime, um comercial de uma boneca conhecida como Poppy, que foi feita em 1960, e é meio tecnológica demais pra sua época. Sim. De acordo com o comercial, ela é capaz de ter conversas de verdade com as suas crianças, ela consegue responder um monte de coisas. Boneca quase bizarra, como se ela velho. fosse um ser vivo de verdade, e com esses olhos grandes aí, Esbugalhados. esquisitos. Mas enfim, vocês provavelmente já sabem disso, então vamos pular pra parte onde o jogo de fato fica estranho de uma vez. Não? O rolê do game é o seguinte, pelo menos no início já dá pra assumir algumas coisas, como por exemplo, nosso protagonista como ex-funcionário da Playtime provavelmente sabe de alguma coisa e tá buscando respostas. É aqueles famosos protagonistas que não falam muito, então a história vai ter que ser contada de outra forma. A gente vai pro começo do jogo e depois falamos mais disso. O jogo começa exatamente aqui, na fábrica Na entrada antiga da e fábrica, abandonada né? da Playtime. A fábrica que, ironicamente, mesmo depois de ter sido abandonada por anos, ela continua funcionando em 100%. As TVs, os computadores... Verdade, as tá com máquinas, energia tudo ainda. aqui dentro funciona de forma perfeita. Claro que a gente pode só ignorar o fato de que tem um monte de manchas de sangue espalhadas pelo cenário e continuar nossa jornada pra tentar encontrar alguma coisa, certo? E qual o rolê desse primeiro capítulo em si? Como a história vai ser contada? Bom, fitas VHS, assim como aquela primeira fita que a gente viu lá no começo Tem do jogo, algumas esse no game começo aqui do jogo, vai nos contar uma principalmente. espécie de história escondida por fitas VHS, que você pode procurar por elas ou só ignorar cada uma. No primeiro capítulo já existem 6 fitas VHS disponíveis, incluindo aquela primeira lá que a gente encontrou. As outras 5 são divididas todas em cores para poder deixar a parada mais separadinha. Nós Mais temos fácil, uma né? verde, uma azul, uma amarela, uma rosa e uma cinza. Lembrando que cada uma dessas fitas contém uma parte muito interessante da história e importante para que a gente possa ligar as peças. Do que exatamente aconteceu aqui e do porquê exatamente todos os funcionários desapareceram, por que a gente tá vivo e etc. Muitas perguntas ainda vão ficar no ar, mas algumas já têm resposta sim. O conteúdo dessas fitas em si eu vou deixar pra falar daqui a pouco, porque agora é o momento de falar sobre, obviamente, os inimigos. Isso aqui é um jogo de terror, então obviamente você sabe que vai ter algum bicho perseguindo a gente com muita frequência dentro desse jogo, e é claro, estou falando desse negócio Huggy Wuggy, né? aqui, o Huggy Wuggy. Então, a questão do Huggy Wuggy é o seguinte, ele demora, pra mim, tá? Minha opinião do primeiro capítulo, não é a primeira semana, falei errado, gente. Eu acho o Huggy Wuggy um personagem muito bacana pra proposta dele de ser um bagulho de terror, porque ele é gigantesco, ele é grandão, tem uma boca cheia de dentes afiados, mas eu acho que ele leva muito tempo pra aparecer, e eu senti falta de outras coisas, de outros sustos, de outros inimigos na primeira...
No primeiro capítulo, eu ia falar primeira semana de novo. A questão aqui é o seguinte, eu particularmente sinto, que Pop Playtime, o primeiro capítulo dele é apenas um capítulo de introdução. Só. Não tem absolutamente mais nada demais nesse primeiro capítulo a não ser a introdução. É tipo você assistir o primeiro filme de todos lá do Homem-Aranha. É a origem do Homem-Aranha. Como ele virou Homem-Aranha. Eu não gosto de filme de origem. Eu gosto de ação. Eu gosto que o bagulho já começa estralando, entendeu? Então eu estou hypado pelo segundo capítulo de Pop Playtime exatamente por conta disso. Eu não quero mais, você está nessa fábrica, a história da fábrica, a história do boneco, a história disso, a história daquilo. Mano, eu quero ação direta, entendeu? Então essa é a minha opinião sobre o primeiro capítulo de Pop Playtime. Alguns puzzles pra você fazer e no final o bagulho fica bom, que é na hora que você começa a correr no duto, fugindo do próprio Huggy Wuggy, entendeu? Pra mim, é mais ou menos assim que eu vejo, entendeu? É que nem um filme. Passamos pelo primeiro capítulo do jogo, a gente encontra uma espécie de estátua com esse boneco em tamanho real extremamente estranho aqui. O nome desse bicho é Huggy Wuggy. Ele é praticamente a cara da empresa Playtime. Foi o boneco da Playtime que mais fez sucesso ao longo dos anos e foi lançado em 1984. Conforme a gente estiver resolvendo alguns puzzles aqui e ali para poder tentar avançar um pouco mais em áreas fechadas da empresa, esse bicho vai de repente desaparecer da estátua onde ele assim que a gente liga a energia. E um extra de easter egg aqui que eu acho que vocês podem não ter percebido, mas logo depois de desaparecer, de momento em momento, cada vez mais dentro do capítulo, ele vai ficar observando a gente de longe, como se estivesse esperando pra atacar. Isso é minimamente estranho e dá uma certa agonia quando você joga. Até que lá no finalzinho, quando a gente liga uma máquina de brinquedos, como posso dizer o que acontece? Tá, ele vinha atrás da gente. Google Drive! Tira o método do que esse bicho aqui, ele me dá um cagaço. Eu sempre tive medo desse visual à la Vila Sésamo. A parada mais estranha a respeito desse capítulo são os últimos 5 minutinhos que acontecem. Depois de uma bela de uma fuga que a gente tem que dar nesse bicho aqui, a gente acaba por, bora aspas, madrugar com matar a live, ele. A gente Tron, uma boa caixa noite. E joga ele lá pra Fala baixo aí, da boa fábrica. noite. E ele aparentemente parece ter morrido. Logo depois disso, a gente entra em uma porta que tem dentro da fábrica, muito estranha, com um monte de marcações dizendo pra que a gente não entre na porta. A gente entra e lá dentro tem uma sala com uns... É óbvio que a gente entra, né? Um monte de coisa escrito, sai daí, meu irmão, vai embora. A gente entra, óbvio. cenário completamente diferente e dentro de uma jaula de vidro trancada tem a boneca Pop, a mesma do comercial. E o que a gente faz? Deixa ela lá trancada, a la Annabelle, ou a gente liberta o ódio dela pra todo mundo? Abrimos a sala da boneca Pop, olha pra gente e fala... E o primeiro capítulo acaba. Agora, obviamente, vocês devem ter outras dúvidas a respeito da história, mas as dúvidas mais interessantes são, obviamente, a boneca Pop e o Huggy Wuggy, os dois bonecos vivos que aparecem dentro desse capítulo. O que exatamente tem de errado com esses bichos? Pop Playtime é um jogo bastante baseado em indie de terror, tipo Five Nights at Freddy's, então você claramente esperava algo como Five Nights at Freddy's, não? Sim. Tipo, tem almas de crianças dentro desses bonecos, etc. Mas não. Pop Playtime vai por um outro caminho um tanto quanto diferente. E pra começar a falar desse caminho, a gente precisa primeiro entrar no canal da empresa que fez o jogo. Se você der uma olhada no canal da Mob Games, os desenvolvedores da parada tem algumas coisas extras dentro do canal deles que não tem nem no jogo, e são bem interessantes. O primeiro vídeo postado por eles é basicamente uma fita VHS, onde dentro dessa fita eles removem a caixa de som da boneca Pop para poder fazer uma espécie de manutenção e etc. A boneca Pop sangra, e essa é uma parada que também acontece com o Huggy Wuggy. Quando nós matamos ele lá no final do jogo, ele cai e bate numa viga, ele também sangra. Esses bonecos nessas... 3 pixels de sangue, eu não tinha visto isso quando eu joguei a primeira vez, fazia ideia. Sinceramente, não são só bonecos que têm sangue dentro, eles parecem seres orgânicos. Seres vivos. Lembra que eu já falei em alguns momentos atrás que esse jogo aqui já passou na mão de vários teoristas, inclusive o Game Theory? Exatamente. O vídeo que saiu do Game Theory tem um ponto muito interessante que quase ninguém tinha citado até o momento, que no trailer principal do jogo existe um monte de diálogos que ficam escondidinhos ali, meio que tampados por cima do preto, e se você aumentar a claridade, você consegue remover um texto gigantesco que se conecta diretamente ao Huggy Wuggy. Nesse texto aqui, ele é conhecido como Experimento 1006, mas dá uma olhada no que o texto em si fala sobre o personagem.
Experimento 1006. O protótipo parece ser útil como principal exemplo do tipo de recipiente que estamos tentando criar. Apesar do seu aparelho digestivo se conectar corretamente, o protótipo não tem necessidade de sustento, diferente dos outros. Todos os outros experimentos podem sobreviver apenas se alimentando de porções muito maiores. Tá? Entendi, compreensível. Uma parada muito interessante sobre o Huggy Wuggy é que quando ele mata a gente, ele sempre nos mata mordendo. Então, necessariamente falando, ele come a gente. O bicho tem um sistema digestivo, porém, de acordo com a lógica desse texto aqui, diferente dos outros, ele não precisa se alimentar. Ele é mal porque ele é mal. Ele não é mal porque ele precisa comer a gente. Ele só é do mal mesmo. Agora, qual foi o método exatamente de criação para esses brinquedos da fábrica? E a resposta para tudo isso que eu tô falando aqui, claro, a gente vai ter que voltar agora para as fitas que eu tinha falado lá atrás, no começo. Beleza? Nossa, as fitas vão ter que ser muito boas para poder explicar como que os caras colocaram um sistema digestivo no Huggy Wuggy. Sangue dentro de um bonecão de pano. Mano, esses jogos de terror indie são cada vez melhores. É o seguinte, dentro das fitas que a gente não sabia quais são o conteúdo, nós temos a verde, azul, amarela, rosa e cinza, as quais eu vou dar um pequeno resumo do conteúdo das 5 fitas aqui, pra gente já passar direto pras resoluções. A fita verde, a primeira delas, é uma ameaça vinda do dono da empresa. O nome do dono da Playtime aparentemente é Leif Pierre. Ele fala que ele sabe que você tá aí, que tem câmeras, que você vai se dar mal se você continuar, basicamente. E a fita toda é basicamente ele falando que se você invadir a fábrica, etc., o sistema de segurança vai te arregaçar. A fita azul é um tutorial de como se usa esses 2 braços que vocês estão vendo aí na gameplay de fundo, sabe? A fita amarela é um diálogo entre 2 funcionários basicamente reclamando do quão ruim era o gerenciamento da empresa, como ela era desleixada, tratava mal os funcionários, etc. Sempre que a gente tem esse tipo de game, a gente sabe que os donos da empresa não são lá muito gente boa. Sim. Não? O ponto interessante desse diálogo aqui é que em algum momento eles citam que tudo isso tá sendo feito pelo bem das crianças órfãs. Então guarda isso com cuidado, isso é uma das 3 resoluções mais importantes aqui do vídeo, ok? A fita rosa e a fita cinza são as mais interessantes dentre essas. A fita cinza é basicamente um diálogo de um cientista ou um pesquisador conversando e falando sobre como sua pesquisa tá indo, enquanto que a fita rosa é uma entrevista com uma nova funcionária chamada Stella Graber. E essa fita é bem importante, então é a primeira da qual a gente vai falar, certo? Claro. A fita rosa é a mais difícil de conseguir, e como a gente sabe, em jogos de terror, uma coisa que é difícil de conseguir e tá bem escondida traz coisa importante. É um ponto interessante dessa história. Enfim, sobre a fita logo de uma vez. Stella é uma mulher Tron, meio você já parou pra pensar que enquanto você ouve isso eu estou afetando o Grêmio? Pois é, incrível. Um conceito de vida eterna ou com um conceito de não morrer. Toda entrevista é uma espécie de desabafo muito estranho dela, que não encaixa muito bem. A entrevista deveria ser uma espécie de entrevista só falando sobre por que ela gosta de trabalhar na Playtime ou por que ela quer trabalhar na Playtime, mas a entrevista inteira ela só fica murmurando um pouco sobre como a ideia de que ela gosta é que, tipo, adultos na verdade são crianças, só que mais velhos, etc. Ela não gosta que a gente finja ficar mais maduro e aí a gente vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo e por fim a gente morre. É quase que impossível a gente tentar linkar as duas coisas, tipo, qual que seria a ideia dela querer trabalhar na Playtime? É porque lá ela pode ser uma criança É uma criança pra sempre, basicamente, né? Tudo ali infantil, digamos. de novo ou alguma coisa do tipo. Eles deram pra ela essa resposta em relação a envelhecer, envelhecer e no final morrer? Apenas faria sentido essa pergunta se linkar com essa entrevista se essas duas coisas tivessem uma conexão. E obviamente tem. A maioria das teorias dentro da internet acreditam que Stella Graber passou por experimentos dentro da Playtime. Experimentos esses que fizeram com que ela virasse a boneca Pop. A boneca Pop tem olhos muito realistas, conversa como uma pessoa comum inclusive, e é claro, tem sangue e órgãos dentro de si. Seria impossível para um experimento daquela época, 1900... E do tamanho da boneca também, né, pô? O tamanho da boneca minúscula, vai ter todo um sistema dentro dela com sangue e órgãos. Criar um ser vivo do zero. Eles obviamente precisariam de alguma matéria-prima antes disso, não? Apesar da ideia ser meio doentia, não é? Tipo, Stella Graber meio que largou sua vida normal pra poder virar uma boneca imortal, tipo, sabendo que alguma criança ia comprar ela e ela tem que passar a eternidade fingindo que ela era uma boneca, porém ela nunca ia morrer. Isso é até meio que aceitável, já que personagens de jogos de terror são meio bizarros, porém uma coisa que não se encaixa, que é o seguinte:
Pop é uma boneca que lançou em 1960. O Huggy Wuggy, que é o nosso outro bonequinho, 84. lançou em 1984. A Pop aparentemente foi um sucesso, então o que aconteceu exatamente com o Huggy Wuggy pra ele ser um bicho comedor de carne absurdo e assassino? As outras duas fitas podem ser as que têm a melhor resposta em relação a isso. A fita amarela primeiro. Ela parece ser a menos importante daqui, porque a única coisa que chama a atenção é essa parada dos órfãos em si. E a teoria que o Corey fez de Pop Playtime, falando sobre a história, tem muito a ver com isso. Ele cita muito a ideia de uns posters que você encontra dentro da Playtime, que eram de uma iniciativa que a empresa tinha, de incentivar pessoas a adotar crianças órfãos, incluindo seus funcionários. Pelo menos o que parece quando a gente vê os posters é que, tipo, se você trabalhava na Playtime, você automaticamente ia adotar uma criança órfã. Então, ok, por alguma razão crianças estavam sendo adotadas, e é claro, a gente tem que se lembrar da fita cinza, que é sobre um cientista falando sobre as suas pesquisas dando certo. Tinha algo acontecendo na Playtime, eles estavam tentando transformar pessoas em bonecos. Necessariamente falando, elas estavam realmente tentando criar seres orgânicos, bonecos orgânicos, feitos de pessoas. Eles já tinham conseguido reproduzir isso uma vez, mas continuaram fazendo mais vezes, até que posteriormente aprimorando, né? Acabou dando errado. O rolê que a gente precisa realmente pensar numa resposta é o porquê exatamente eles precisavam de crianças. Por isso que tem a carta no começo. Todo mundo acha que a gente desapareceu, mas a gente tá aqui ainda. É basicamente o resumo da ópera, né? Eu consigo pensar em duas respostas pra isso, e eu acho que ambas são igualmente viáveis pra história do jogo. Uma delas é que as crianças foram usadas como cobaias dos projetos. Então as crianças viraram os bonecos e aí comeram os personagens que eram os funcionários dessa empresa, e por isso eles desapareceram. E a outra dessas ideias é que as crianças eram utilizadas de comida, então os funcionários da Playtime se tornaram os bonecos, e aí sim, as crianças foram utilizadas de alimento pra eles. Eu acredito mais na segunda teoria, de que as crianças serviram de alimento e não que as crianças viraram os bonecos. Eu acredito que os funcionários viraram os bonecos, assim como a moça que eles falaram lá, que tem na fita, ela desabafando. Temos sempre que nos lembrar daquele pequeno diálogo que nos diz que os outros projetos ou alguma coisa do tipo, todos eles precisavam se alimentar, menos o Huggy Wuggy, é claro. Entre essas duas opções, eu acredito que a primeira é a mais plausível dentre essas, por razões meio óbvias. A mais interessante dessas razões em si é que, pra mim, a Stella, especificamente, a Stella Grayson, ela queria ser um brinquedo. Ela já queria virar um brinquedo desde o início, então ela aceitou numa boa. Fora que ela era uma adulta, e isso pode obviamente ter influenciado em algumas paradas como cirurgia e etc, ela basicamente se tornou um brinquedo perfeito. Acredito eu que justamente por conta disso, ela foi trancada e foi marcada ali para que ela fosse uma espécie de modelo para quando próximos brinquedos fossem feitos. Isso também explicaria muito bem o fato de que ela pode ter pedido ajuda, já que ela estava trancada lá dentro, então ela pode ter chamado um dos funcionários que sobreviveu para que ele fosse lá e soltasse ela, porque ela basicamente não queria viver para sempre presa dentro de uma gaiola. Enquanto que as outras crianças em si, bom, a gente não viu ainda como são os outros monstros de Pop Playtime, já que o game vai ser lançado por capítulos, apenas a gente tem, por enquanto, as informações da Mommy Long Legs, né? Que vai aparecer no capítulo 2. E a gente tem a Kissimice, né, mano? Que tá em posters e tal, mas eu não vi ainda nenhum modelo, nem nada do tipo. Apenas vimos o Huggy Wuggy, que a gente pode supor que exatamente isso tenha acontecido. Todos os outros bonecos, os outros brinquedos feitos a partir de crianças, eles precisam comer, então necessariamente falando, eles podem simplesmente ter entrado em um estado de fome, não tinha coisa pra eles comerem, e eles comeram os funcionários, e foi assim que os funcionários desapareceram. Enquanto que o Huggy Wuggy só é mais aquela ideia... Mas e a carta no começo? Que falava, você acha que... as pessoas acham que a gente desapareceu, mas estamos aqui. Se os funcionários foram devorados, eles não estão mais lá, mano. Quem tá lá é só a boneca. Ou a boneca fez um pedido, um bilhete, bem chamando o cara, que somos nós, pra ir lá fazer a parada, pra libertar ela mesmo, porque ela só queria ser liberta e ela mentiu que as pessoas estavam lá, mas não estavam, entendeu? É a básica de criança mais vingativa, que percebeu que virou um bichão, não parece ter ficado muito contente Boa com noite, isso Pitron. e basicamente se tornou um psicopata. Fala, Antoninho, O beleza? final do capítulo 1 deixa bem explícito que ambas essas criaturas eram vivas e que tinha muita coisa ainda escondida e que poderia nos dar algumas ideias a mais. Claro, a gente já tem o trailer do capítulo 2 e parece que muita coisa interessante vai acontecer no capítulo 2 em si. O final do capítulo 1 também deixa bem explícito pra gente que a Pop parece ter ficado feliz que a gente soltou ela da jaula. Como foi ela que
chamou a gente pra poder ir lá ajudar, eu acredito que ela não vá ser exatamente um inimigo. Creio eu, inclusive, que ela possa ser um aliado, já que ela chamou a gente pra poder ajudar ela. Ela é uma boneca meio encapetada, né? Eu não sei se aliada seria uma palavra assim 100% assertiva, né? Talvez ela não faça nada com a gente porque a gente libertou ela, de fato. Talvez o capítulo 2 comece com ela contando a história do ponto de vista dela e já mata algumas charadas que a gente tem do capítulo 1 pro 2. Talvez, né, gente? É especulação. E pra poder descobrir alguma coisa, então, se foi ela que fez o convite, não faria o menor sentido ela atacar a gente. O que me faz acreditar que provavelmente ela em si vai ser uma aliada, enquanto que as outras criaturas em si não são intrinsecamente más, porém, como diz na própria descrição, eles precisam comer. E já faz um tempo, desde que alguém apareceu dentro daquela empresa. Sim. Deu ruim geral. Enfim, bom, jovens, esse foi o vídeo. Isso é o que eu acho que tá acontecendo com Pop Playtime por enquanto. Tem a questão de que a Pop, ela pode ter chamado ele lá, igual eu falei, só pra libertar ela. Libertou ela? Ha, você fez uma péssima coisa. Vai lá e regaça o cara, entendeu? Aí a gente sai correndo e tem ela, o Huggy Huggy, a Mami Long Legs, o bagulho vai ficando um negócio muito louco, uma mistura maluca de bichos, né? Eu sei, foi um vídeo que saiu bem atrasado, mas eu queria pelo menos introduzir pra vocês o que vocês acham. Eu não sei, hein? Claro, algumas outras teorias devem sair conforme o tempo passe. Enfim, espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Um beijo, abraço, valeu, falou até mais. Fui! Tchau! Muito bom! Demais o canal, super bem editado, meu Deus.